Hoje nós trataremos da porção referente ao capítulo 2, versículos 10 a versículo de número 19. Estamos quase chegando ao fim desse livro. Hoje teremos considerações importantes do profeta a nós. Ageu 2, de 10 a 19. Acompanhe com fé a leitura da palavra, com reverência, com atenção, pois é a palavra do Senhor que está sendo lida. A palavra de Deus diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Até aí a palavra do Senhor, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é tão profunda e cortante, ó Deus, que nos afeta e nos faz refletir e nos faz mudar, ó Pai. Venha, ó Deus, e confronte hoje o nosso coração, console também o nosso coração por meio da Tua palavra, e que sejamos alimentados por Ti nessa noite. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das mais belas histórias de conversão da Bíblia é a do apóstolo Paulo. Paulo era um judeu, um mestre da lei. E ele achava que estava servindo ao Senhor da melhor maneira possível, pregando o judaísmo e eliminando aquilo que ele chamava de heresia cristã. E Paulo, ele era realmente influente naquilo que ele fazia. Ele era um líder temível, ele botava medo nos cristãos. Até o dia em que Jesus foi até ele. Paulo estava procurando formas de encontrar mais cristãos para prender e para punir. Ele então pegou cartas com o sumo sacerdote e pegou o caminho pela estrada de Damasco para chegar até as sinagogas daquela cidade, para que os irmãos ali judeus dele pudessem então falar onde eles encontrariam cristãos para que ele pudesse prender e punir. Mas no meio desse escuro caminho que Paulo estava seguindo, a luz do Senhor apareceu para ele. Paulo, o impuro, o escuro carrasco dos cristãos, agora foi atingido pela luz de quem o perseguia, de quem ele perseguia. Gosto de pensar no que aconteceu naquele
instante. A luz era tão forte que o cegou. E Paulo não só perdeu a visão, mas ele caiu de tal forma que ele não sabia o que fazer. Ele caiu por terra, amedrontado, tomado pela luz de Cristo. E essa repreensão que o Senhor deu a ele, essa cegueira, não era sem motivo. Às vezes nós precisamos ser humilhados para que possamos perceber que necessitamos do Senhor. Foi essa cegueira que fez com que Paulo pudesse ver a graça de Deus. A cegueira física restaurou a visão espiritual de Paulo. E talvez você se pergunte, por que Paulo? Por que um matador de cristãos, um carrasco de cristãos? A resposta a essa pergunta só precisa de uma palavra: graça. Só Deus pode olhar para o mais impuro e rebelde homem e graciosamente abençoá-lo com a transformação proveniente da sua presença. E no texto de hoje nós veremos Deus agir da mesma maneira. Temos um povo ainda rebelde, ingrato e negligente. Um povo que foi constantemente encorajado, como nós vimos, mas ainda assim não se voltou para o Senhor. Deus os repreende, mostra as consequências do pecado, tudo com o intuito de fazê-los enxergar, tal como fez com Paulo. E é isso que nós vamos aprender nessa noite, meus irmãos. Mesmo a um povo impuro e negligente, Deus derrama graça por meio da sua presença. Mesmo a um povo impuro e negligente, Deus derrama graça por meio da sua presença. Nós veremos isso em 3 considerações que o profeta Ageu faz nesse texto. Ele primeiro considera a falta de santidade do povo, ele depois considera a negligência do povo, para depois considerar a graça de Deus. Então vamos em primeiro lugar, meus irmãos, vejamos Ageu considerando a falta de santidade do povo. Como de costume, o profeta ele começa mais uma vez dando a nós a data exata em que ele pregou a palavra do Senhor. O versículo 10 nos informa que foi no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do rei Dario. Isso nos coloca aproximadamente 2 meses depois da última palavra que Ageu trouxe ao povo. Ageu ele teve um período curto de pregação. Se você pegar, ele durou ali no máximo 4 meses. Foi algo em torno disso. Esse é o último dia, porque o próximo sermão também vai ser nesse mesmo dia em que Ageu coloca aqui. E nesse último dia, é 2 meses depois da última palavra de encorajamento que ele deu ao povo. Vamos lembrar um pouco o que estava acontecendo. No último sermão que Ageu deu, nós vimos que o povo se desanimou e quase parou a construção do templo mais uma vez. Mas Deus os encorajou por meio das suas promessas maravilhosas. Ao invés de o povo olhar para a glória do passado, o povo deveria olhar para as promessas de Deus que apontavam para um templo novo e glorioso, que nós vimos que representa o nosso Senhor Jesus. O Senhor deu essas promessas a eles. E essas promessas deveriam trazer esperança, ânimo, alegria e paz ao povo. Mas é impressionante como o povo tem a capacidade de se desviar e se esquecer do que Deus diz, virando as costas para ele. E Ageu vem mostrar isso ao povo mais uma vez. Dessa vez ele vai até os sacerdotes, em primeiro lugar, e fala com eles. Ele busca usar uma ilustração para mostrar aonde é que o povo estava errando. Veja aí os versículos 11 e 12, como ele fala aos sacerdotes. Ageu diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. A ideia de Ageu aqui
não é verificar se os sacerdotes estão afiados na lei. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para ver se eles estão sabendo mesmo, se alguém chegar para eles e perguntar se eles vão saber responder certinho. Não era isso a intenção de Ageu. Ageu estava querendo que eles considerassem, que eles refletissem naquilo que Deus estaria ensinando para eles por meio dessa ilustração. E a pergunta que Ageu faz para eles tem a ver com coisas santas, coisas que os sacerdotes deveriam de fato saber. Quando um sacrifício era feito, a carne do animal sacrificado naquela época, ela passava a ser considerada santa, pois ela estava sendo utilizada para um fim santo. E Ageu então pergunta para os sacerdotes assim: caso essa carne santa estava em contato com você na orla das suas vestes, e ela entrasse em contato com alguma outra comida, algum outro tipo de mantimento, ou mesmo você em contato com ela, você sacerdote, encostar em alguma outra coisa, essa outra coisa, responderam corretamente: não vai ficar santificada. A santidade não se transferia dessa forma. Mas o versículo 13, Ageu faz outra pergunta, agora sobre o oposto. Ele pergunta não sobre as coisas santas, mas sobre as coisas impuras agora. Veja lá o versículo 13, a segunda pergunta de Ageu. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. E os sacerdotes estavam certos mais uma vez. Percebam então, meus irmãos, que o oposto do que ele perguntou antes agora acontece. Nas leis cerimoniais de Israel, inclusive nós lemos o texto de Números ao longo do nosso culto, que fala e descreve a respeito dessa lei, fala que se algo estivesse impuro por algum motivo, ou por tocar em algum corpo morto ou algo assim, a pessoa deveria se isolar, pois tudo o que ela tocasse seria também considerado impuro. A santidade ela não é transferida fácil, mas a impureza é. Pense assim: se eu sou saudável, eu não consigo transferir a minha saúde para alguém. Mas se eu estou contaminado com alguma doença, eu posso transferir a minha contaminação só de entrar em contato com as pessoas às vezes. Em tempo de pandemia a gente sabe disso muito bem. Por isso que todo mundo está de máscara aqui. Mas o que de fato Ageu queria ensinar com essa contraposição de perguntas que ele fez? Ele explica para nós no versículo 14. Ele faz uma aplicação a respeito disso. Ele diz assim: então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Ageu traz uma palavra dura. O que Ageu está falando aqui é seríssimo. Quem era o povo escolhido e santificado pelo Senhor? Eram eles mesmos. Mas isso não significava que as obras que eles faziam, que aquilo que eles tocavam para fazer, ficava santificado. Na verdade, Deus está falando justamente o oposto para eles aqui. O Senhor diz que este povo é impuro diante dele, e tudo o que eles faziam estava sendo contaminado e sendo considerado imundo diante de Deus. E, meus irmãos, isso é seríssimo, porque o que santificava ele, que nós lemos no texto de Números? Eles tinham que se isolar, ficar um tempo ali isolados, ir até o sacerdote, ser purificado com a água purificadora jogada neles no 3º e no 7º dia, e tinha todo um ritual para que eles pudessem ser purificados. Mas o que Deus está dizendo aqui? Que tudo o que eles faziam estava sendo considerado impuro, inclusive os rituais. Como é que eles poderiam se purificar então, se tudo o que eles faziam era impuro? O que o Senhor está nos ensinando aqui é que, devido a essa impureza deles,
até o obedecer às práticas exigidas, estava sendo considerado algo impuro. Porque obedecer sem ter o seu coração transformado de forma sincera, de nada adianta. É como você, por exemplo, esperar um benefício. Sabe quando você vai no shopping e encontra um vendedor daquelas lojas grandes? Eles te tratam bem, te oferecem as melhores promoções, dizem que o preço ali é o melhor, que você não vai achar nada igual em outro lugar. Ele te dá a melhor solução ali que você precisa. Mas a intenção dele em dizer tudo isso não é de fato oferecer para você tudo de bom e melhor. Ele quer, na verdade, é garantir a venda dele do dia. E o povo estava assim diante do Senhor, obedecendo por obedecer, sem sinceridade de coração. Faça você mesmo o exercício de Ageu aqui. Reflita. Como você tem cultuado ao Senhor? Você vem à igreja, canta, até ora de vez em quando. Mas e em casa, por exemplo? Você lembra a última vez que você orou ou leu a Bíblia? Provavelmente o episódio daquela série que você gosta, você lembra muito bem. Mas e do Senhor? O que Deus está questionando aqui, meus irmãos, é a santidade e a sinceridade de coração do povo. É importante a gente entender aqui o que significa esse ser santo e esse ser santificado. Muitas vezes a gente considera que é ser santo, é ser puro diante de Deus. Não, pode chegar até isso, mas em primeiro lugar, ser santo tem mais a ver com algo posicional. Tem a ver com ser separado. Como assim? O que significa isso? Quando dizemos que Deus é santo, dizemos que Ele está separado dos demais, que Ele é mais importante que todo o resto. E quando Deus diz que nos santificou, por exemplo, Ele está dizendo que Ele nos separou para Ele, como mais importante do que todos aqueles que não são dele. Você tem realmente sido santo diante do Senhor, para o Senhor? Você tem o santificado, o separado como mais importante em sua vida? É isso que vai determinar a sinceridade do seu coração na adoração a Ele no culto. Não basta obedecer de qualquer forma. Devemos santificar, separar como mais importante tudo aquilo que fazemos diante do Senhor. E meus irmãos, não foi por falta de aviso. Ageu chama o povo para refletir mais uma vez, para que eles pudessem ver como estavam negligenciando os avisos do Senhor. E esse é o nosso segundo ponto. Depois de eles considerarem sobre a falta de santidade, eles agora vão considerar a negligência. Então, em segundo lugar, considerando a negligência do povo. Veja o versículo 15, o que Ageu prossegue dizendo: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo, desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. É como se Ageu estivesse falando: reflitam, apliquem o coração de vocês à forma como vocês têm vivido ultimamente. Olhem para trás, vejam o que vocês estão fazendo. Desde o tempo de antes de começarem a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ou seja, desde antes do início da construção que vocês começaram. Vocês se lembram, né? Vocês haviam simplesmente descartado o Senhor e pensado apenas em si mesmos. A gente viu isso lá no primeiro capítulo. Queriam cuidar das próprias coisas, das suas próprias casas, mas poucos se importavam com a obra do Senhor, com a casa do Senhor. E aqui isso levou. Ageu responde, vocês lembram do que aconteceu? Versículos 16 e 17. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20.
Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve quem de vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ageu vira para eles e fala: vocês lembram da agricultura? Vocês sabem como é que está a agricultura de vocês? Era a forma de subsistência da época deles. Eles necessitavam daquilo. E Ageu lembra para eles: vocês iam até o monte, iam lá buscar 20 medidas, talvez de trigo, não sei, ele não fala o que é aqui. Mas quando vocês chegavam lá, só tinha metade. Quando vocês iam no lagar, onde pisava as uvas ali para fazer o vinho, e vocês queriam pegar 50 medidas, ali era ainda pior, tinha menos da metade. O que vocês acham que estava acontecendo? Ageu pergunta para eles. E Deus é bem direto na resposta. Versículo 17, ele diz: eu vos feri. Eu quem fiz isso com vocês. Eu quem os repreendi. E veja a seção de repreensões que Deus coloca aqui para o povo, no versículo 17. Ele fala primeiro queimaduras, que é como se fosse um vento seco, uma secura bem forte que atrapalha no desenvolvimento do plantio. Depois ele fala sobre a ferrugem, que é mais como um mofo, um tipo de praga que mata ali a vegetação. E além disso, caso eles achassem que eram coisas circunstanciais, é um problema da época, Deus mandou consequências direto do céu para que eles tivessem certeza que veio de Deus. Saraiva, o que é saraiva? Chuva de pedras, como se fosse granizo, para destruir aquilo que ainda havia restado da plantação. A repreensão de Deus às vezes é dura. E Deus visitou eles de formas diferentes, com diferentes tipos de repreensão, para que eles pudessem perceber que o erro deles não era algo circunstancial, era algo diretamente contrário ao Senhor. E essas repreensões, meus irmãos, não são capricho, não são vingança ou maldade da parte de Deus. Não, meus irmãos, nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus totalmente bondoso. E Ele faz isso, acredite você, por amor. A repreensão de Deus vem por amor. Deus pune aquele a quem ama para que haja mudança de coração. As consequências do pecado serviam para que o povo pudesse olhar para o Senhor, para que o povo pudesse ver que dependia do Senhor, se arrependesse e se voltasse para Ele. Mas o triste desse texto é a conclusão no versículo 17. E não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Sabe, esse povo, ele me lembra um pouco os alunos da Cariza na escola que ela dá aula. De vez em quando, a Cariza dá aula para crianças de 4 e 5 anos. Gente, 4 e 5 anos. E repetidas vezes a Cariza chega em casa e ela fala: hoje foi a mesma coisa com fulano. Ontem, no final do dia, depois de todos os combinados, os avisos, aquelas conversas cheias de paciência que tem que ter com os meninos, parecia até que ele tinha entendido, que tinha aprendido o que foi ensinado e que não obedecer traz consequências. Mas hoje foi exatamente igual. É sempre a mesma dificuldade. Crianças de 4 e 5 anos muitas vezes são assim. Parecem aqueles discos arranhados que só sabem tocar a mesma parte. Parece que aprendeu, mas na verdade no outro dia é a mesma coisa. Mas o povo do nosso texto aqui não é composto de crianças de 4 e 5 anos. São adultos que sabem muito bem o que estão fazendo. Mas mesmo assim eles agem como se fossem essas crianças. Deus mostra claramente os problemas que surgem ao desobedecê-lo. Mas mesmo assim, eles negligenciam isso. Nós, muitas vezes, negligenciamos a repreensão de Deus. Muitas vezes Deus diz para nós: não se case com alguém fora da fé. Você não dá ouvidos e a repreensão vem. Às vezes
problemas que duram anos e anos e anos num casamento desse jeito. Ou então, não deixe de congregar na igreja. Aí você fala, mas hoje vou só dormir mais um pouquinho, mas nesse domingo, no próximo eu vou. E quando você percebe, a igreja se tornou tão distante, que você está tão afundado na preguiça que nem é mais só a igreja, mas tanto para o trabalho, quanto para as coisas de casa e tudo mais. Meus irmãos, a repreensão de Deus, ela visa o nosso crescimento. Ele visa a mudança do nosso coração. Ele quer que nos entreguemos a Ele e nos vejamos dependentes dEle. Deus quer que seja assim, porque isso é bom para nós e Ele sabe disso. E eu sei que às vezes é dolorido, mas a dor faz parte. Ela funciona como um sinal de alerta para nos despertar e nos trazer de volta para o caminho certo. Mas muitas vezes o que nós preferimos é evitar essa dor da repreensão, mas a gente se esquece que ao evitar a repreensão, estamos escolhendo enfrentar a dor da consequência do pecado, que é muito maior e muito mais doloroso. Até aqui o texto foi um texto bastante duro na mensagem de Ageu, considerações duríssimas, mas há esperança. Mesmo para um povo impuro, que tudo que fazia estava sendo visto como imundo diante do Senhor, há esperança até para esse povo. Por isso Ageu chama o povo para mais uma última consideração. Depois de eles refletirem sobre a falta de santidade, depois de eles refletirem sobre a negligência deles para com o Senhor, em terceiro lugar, nós veremos o povo considerando a graça de Deus. Veja os versículos 18 e 19 que finalizam a porção do texto que nós estamos tratando hoje. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Ageu pede para que o povo reflita o dia de hoje. Perceba aí que ele repete a mesma data lá do início do nosso texto no versículo 10. 24º dia do mês 9. É o mesmo dia, é a mesma data. Ageu fala, reflitam no dia de hoje, é agora. Vamos pensar no agora. E aparentemente eles concluíram alguma etapa importante da construção do templo nesse dia. Porque ele diz que esse é o mesmo dia em que se fundou o templo do Senhor. A história nos indica que a construção desse templo terminou lá no ano de 516. 4 anos durou essa construção. Mas como a gente viu ao longo das pregações em Ageu, eles estão aqui há 3, 4 meses fazendo essa reconstrução. Então, provavelmente, uma etapa da construção do templo foi concluída. E talvez fosse a dos fundamentos do templo, ou dos alicerces do templo, visto que eles só estavam construindo há mais ou menos 3, 4 meses. E isso foi o suficiente para Deus dar essa declaração impressionante aqui. Mas antes de olharmos essa declaração, preciso esclarecer uma coisa acerca desse texto. Alguns comentaristas olham para esse nosso texto como se fosse uma retrospectiva de tudo que passou simplesmente, e a causa de Deus ter virado para eles e falado, eu vos abençoarei, foi porque eles obedeceram ao Senhor. O templo estava sendo construído, vocês me obedeceram, então eu vou abençoar vocês. A questão é que não parece que foi assim que aconteceu. A questão é que parece que não foi por causa da obediência, simplesmente, que veio essa bênção. Primeiro porque, como nós já vimos, o povo estava obedecendo como sem sinceridade. E ainda negligenciou as repreensões do Senhor para se voltar para Ele.
E o versículo 17 é bem claro ao dizer o quê? Não houve ninguém que se voltasse para o Senhor. Eles não estavam obedecendo ao Senhor com sinceridade de coração. Além disso, há um outro profeta que confirma isso para nós. Talvez você nem precise virar a página aí da sua Bíblia. É logo no profeta Zacarias. Ele está aí no capítulo 1 mesmo, os 3 primeiros versículos. Zacarias é um dos profetas que profetiza na mesma época que Ageu. Ageu começou um pouquinho antes. Veja aí, Zacarias 1:1. Diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Perceba aí que Zacarias, ele profetizou cerca de quanto tempo antes da data que Ageu falou aqui? 1 mês. Zacarias, ele começou a profetização dele, a profecia dele, no 8º mês, e Ageu estava falando isso aqui no nosso texto no 9º mês. Então, um mesinho antes, Zacarias estava falando para aquele mesmo povo. E aí continua, versos 2 e 3 aí de Zacarias 1. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Um mês antes, outro profeta vira para o povo e fala, se tornem para mim. O Senhor está mandando, se tornem para mim, que eu vou me tornar para vocês. E Ageu, um mês depois, fala, ninguém se tornou para o Senhor. Meus irmãos, a bênção de Deus aqui não é proveniente de uma obediência do povo. Ninguém se tornou para o Senhor. Zacarias, ele só confirma isso para nós. Então vem a pergunta, por que no verso 19 do nosso texto de Ageu, Deus promete bênção? Por que Deus fala, mas desde este dia vos abençoarei? Veja lá o versículo 19. Ele diz que não há mais sementes, pois provavelmente elas já tinham sido todas plantadas e não tinha sobrado nada. Eles tinham pouco. Eles estavam passando por dificuldades da agricultura. E as árvores ainda não tinham começado a dar fruto. É interessante olhar para essas árvores aí no versículo 19. Ele cita várias, né? Ele cita a videira, a figueira, a romeira e a oliveira. Nenhuma dando frutos. É como se Deus estivesse falando para eles aqui. Vocês não têm alternativa. Não tem um tipo de agricultura que está conseguindo subsistir a isso. Porque o problema não é a agricultura. Depois de algumas repreensões duras que nós vimos nesse texto, certamente o povo devia estar de cabeça baixa e pensando, nós vamos ter mais um período de fome e de dificuldade. Mas a resposta de Deus é completamente diferente. Deus diz, desde este dia vos abençoarei. Mas espera aí, o que foi que mudou? O povo continuou desobediente, negligente, não se voltava para o Senhor. O que foi que mudou para Deus dar uma declaração como essa? O povo não merecia bênçãos, merecia castigo, o oposto. Mas só uma palavra responde a essa pergunta. Graça. Foi o favor de Deus, por meio da sua graça, que os encontrou, tal como encontrou Paulo, lá no caminho para Damasco, tal como encontrou a mim e a você. É graça. Ou, como se explica isso, um favor imerecido. É aquilo que Deus concede a nós, mesmo nós sendo rebeldes, desobedientes e negligentes à sua palavra. Vocês lembram da história de Jonas? Profeta fujão, Jonas. Deus manda Jonas ir a Nínive para pregar, e o que Jonas faz? Ele foge. Ele dá as costas para o Senhor. Mas logo, o que Jonas descobre? Não adianta fugir do Senhor, pois a graça de Deus sempre acompanha aqueles que são deles. E às vezes a graça vem em forma de repreensão também. E ele fica à beira da morte, no mar, engolido por um peixe. E mesmo ali Deus concede graça
a Jonas e o livra. Meus irmãos, é assim que Deus faz conosco também. Nós viramos as costas para o Senhor o tempo todo. Mas quando levantamos o olhar e olhamos para frente, a gente achava que estava de costas para o Senhor. Mas a graça de Deus está sempre à nossa frente, nos encarando, pronta para nos conceder. Ele está pronto para nos conceder a sua graça. Nós temos de perceber que a nossa situação, meus irmãos, é a mesma desse povo. Se Deus deixasse a sua bênção e o seu favor à mercê da nossa obediência, a gente estava perdido, meu irmão. Porque nós frequentemente caímos em pecado. Seja uma discussão familiar com a esposa, com os filhos, seja a preguiça de fazer alguma coisa, seja os vícios que nós muitas vezes temos, sei lá, com a televisão, com a pornografia, com a bebida, não sei. A gente sempre está caindo em pecado. E a verdade é que nós cristãos muitas vezes lutamos contra esses pecados e oramos e buscamos a Deus ter vitória sobre eles. Mas a verdade, meus irmãos, é que se nós dependermos só da nossa força, nós jamais venceremos. A nossa obediência nunca é perfeita. Ela pode ser real, mas nós nunca conseguimos ser perfeitos. Parece triste isso. Por que é que Deus faz as coisas serem assim? Para a melhor notícia vir. Para que você possa olhar para Cristo. E para que você possa perceber que alguém foi perfeito para você. Que você possa se entregar sem medidas para Ele e depender dEle, pois é isso que Ele quer. Justamente isso que Ele quer que você faça. Se entregue e dependa dEle. É por isso, meus irmãos, que esse texto deve ecoar na nossa mente. A graça de Deus já alcançou e desde este dia eu te abençoarei. É isso que Deus nos diz e nós podemos crer nisso por meio de Cristo Jesus. Você não tem força para vencer o pecado? Cristo já o venceu por você. Você não consegue progredir na sua obediência? Cristo obedeceu perfeitamente para você. Você negligencia as repreensões de Deus e se negligencia a se voltar para Ele? Lembre-se que Cristo, Ele pegou toda essa negligência em forma de um cálice da ira de Deus e tomou todo para si, sem negligenciar uma gota sequer, e se fez pecado por mim e por você na cruz do Calvário. Isso é a maior graça que se há relato neste mundo. Como Ageu diz, reflitam, considerem, meus irmãos, a graça de Deus. E façam como Ageu, considerem o dia de hoje, meus irmãos, a sua oportunidade de se render à graça de Jesus Cristo é hoje. É o dia de hoje que se apresenta para nós. E desde hoje você pode ser abençoado pela graça de Cristo. Meus irmãos, é bem provável que a nossa história de vida cristã seja bastante diferente da do apóstolo Paulo, como nós vimos no início. Uma luz que o cegou sobrenaturalmente e transformou a vida dele. É provável que a nossa história seja bem mais sutil do que essa, sobrenatural. Mas independente de como é a sua história, a graça de Cristo é a mesma para Paulo, para mim e para você. Nós somos igualmente pecadores. Não conseguimos ser santos como Deus quer. E ainda muitas vezes somos negligentes e, como vimos, se depender de nós, tudo que será feito pode ser visto impuro para o Senhor. Mas a nossa esperança, meus irmãos, é que Jesus Cristo pode tornar puro aquilo que é impuro. Não existe qualquer produto de limpeza, nem a maior força de vontade que você possa encontrar nesse mundo que possa te purificar diante do Senhor. Só Jesus
Ele é o único, por meio da morte dele na cruz do Calvário, pode tornar você puro diante de Deus. Basta você crer nele. E como Ageu diz, o dia é hoje. Não importa se você lhe deu as costas, não importa se você fugiu dele anos e anos e anos a fio. Meus irmãos, a graça dele está escancarada diante de você. Basta crer em Cristo Jesus. Não perca essa oportunidade. Vamos orar? Querido Deus, nós não temos palavras, ó Pai, para chegar ao Senhor, ó Deus. A única coisa que podemos fazer é baixar nossa cabeça, nos prostrar diante de Ti, tamanha graça que o Senhor despende a nós por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque mesmo rebeldes e pecadores, o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica. E o Senhor diz na sua palavra, Pai, que aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo, ó Deus, o Senhor esquece os pecados, pois o Senhor passa a olhar para nós como se estivesse olhando para Jesus Cristo. Deus, não há graça maior do que essa. Faça-nos crer e caminhar a nossa vida na graça de Cristo Jesus. E que isso possa nos ensinar a sermos servos fiéis e obedientes, ainda que não perfeitamente neste mundo, mas salvos pelo sangue de Cristo. Obrigado por isso, Pai. Nos ajude, é o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.